Lá de cima do telhado, deixa esse menino dormir sono sossegado. Esse menino não é meu, deram para eu criar, obrigação de quem cria é o menino acalentar. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro, um bate-papo formativo e temos hoje a presença ilustre da nossa professora Priscila Machado. Olá. E nós estamos dando continuidade ao nosso tema, que é música e oralidade. E para fechar com chave de ouro esse momento tão especial, nós convidamos a professora Priscila para ela falar um pouquinho das suas práticas, das suas vivências, e nesse momento tão especial. Então eu vou passar a bola para ela nesse bate-papo, para ela se apresentar um pouquinho. Professora, fique à vontade, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, como a música chegou até você, e aí nós vamos conversando nesse momento. Tudo bem? Tudo bem. Olá a todos. Agradeço a oportunidade de fala, de troca. Sou professora aqui da rede. Estou há 3 anos aqui na rede, mas trabalho na área da educação desde 2008 e gosto de me apresentar como uma curiosa da infância, porque a criança ela é movimento, ela é vida, então eu costumo dizer que eu estou sempre me aprimorando por aqui, né? E agradeço a oportunidade novamente. O professor, agora estou curioso. Como a música chegou até você? Como isso aconteceu, esse processo? Porque Sim. Eu participei de uma formação com ela o ano passado e eu fiquei muito emocionado, porque é uma vivência orgânica, simples, muito gostosa. Eu queria saber, eu sempre sou curioso como a música chega até a pessoa. Sou curioso nesse percurso. Conta pra mim. Antes da gente fazer essa entrevista, a gente conversou um pouquinho, né? Trocou algumas ideias e eu me pus pensando qual seria a resposta para essa pergunta. A primeira memória que eu tenho musical de eu deitada no carrinho, a minha mãe fazendo serviços domésticos, colocando roupa no varal e cantando para mim. Então, é algo que até me emociona, porque eu lembro que ela me contou posteriormente que a vizinha subiu no muro, era um muro baixo, e ela falou: Regina, com quem que você está conversando? Porque meu pai viajava nessa época, ela ficava, né, segundo os vizinhos ali, era sozinha, mas tinha um bebê ali. E assim, eu falo que essa pílula falante que eu tomei nessa época foi graças à minha mãe, que conversava comigo de igual para igual. Ela não usava uma linguagem, já que estamos falando de oralidade, ela não usava uma linguagem, vamos dizer assim, nos diminutivos. Ela falava mesmo ali, um bate-papo muito saudável. E essa é a primeira memória que eu tenho musical, dela cantando. Legal. E assim, minha casa era cheia de discos, depois dos CDs. Então, meus pais, eles não tocavam música, assim, instrumentos, de forma... Eles não fizeram escola, mas eles me ofertaram muita música. O ambiente musical. Sim. Então, se estamos falando de oralidade, eu devo, assim, muito dessa primeira formação minha foi no núcleo familiar mesmo. Né? Aí depois, com o tempo, a gente vai buscando, vai estudando, vai se aprimorando, sempre em processo, porque estamos sempre aprendendo, mas eu acredito que se eu fui picada ali pelo desejo de me encontrar com a música, foi nesse primeiro momento. Legal. Agora, diga pra mim, como a Lídia Ortélio chega nesse processo? Vamos falar um pouquinho da Lídia. Para começar a falar da Lídia, uma coisa que eu aprendi com ela, inclusive, é a gente sempre reverenciar os nossos mestres. Aqui em Ribeirão Preto, eu procurei, por essa afinidade natural, né, e incentivada também pelos caminhos que eu fui traçando, eu conheci a Poliana Savenhago. Ela é uma atriz aqui de Ribeirão Pretana, e ela, não sei se ela é de Ribeirão, mas enfim, ela trabalha aqui na região de Ribeirão, e ela oferecia oficinas. Ela colocou lá um anúncio de uma oficina, se eu não me engano, na época foi no Sesc, enfim. Mas ela colocou lá que era oficina de brincar. E aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu falei, gente,
adulto convidado para brincar, existe essa possibilidade? A minha criança interior estava muito aprisionada nessa época. E eu lembro que eu cheguei lá e aqueles marmanjos, assim, pessoas, né, e brincando. Tinha bancário, tinha advogado, tinha professora. E eu falei, gente, adultos que se reúnem para brincar. Eu fiquei fascinada. Eu fiquei assim, é como se eu tivesse encontrado o meu lugar, o meu pessoal, digamos assim. E ela me apresentou a Lídia Ortelli. Ela me apresentou justamente porque a Lídia, ela tem esse trabalho de resgate do folclore, da cultura. Ela é aquela... Vocês vão depois, né, quem não conhece, ter mais contato com ela. Uma senhorinha que ia com gravadorzinho lá nas comunidades, gravando a música, gravando a brincadeira, fazendo anotações e mostrando para nós esse Brasil que muitos desconhecemos. Então foi esse contato. Ela foi a primeira mestra, depois ela trouxe a Lídia numa oficina. Então eu tenho orgulho de dizer que eu conheci pessoalmente, pude, né, ficar perto, beber daquela fonte. Ela existe de verdade. Ela existe. Ela existe. Gente, ela é uma entidade. Ela tem uma luz, É um patrimônio, né, da nossa cultura. Sim, eu costumo falar que, ainda mais depois do Covid, a minha memória não está muito boa. Mas ela grava todas as brincadeiras e as canções aqui, ó, na cabeça. Então, ficar perto dela é até emocionante, assim. Eu lembro que foi uma oficina com umas 200 pessoas, porque muitos vieram de outras cidades para conhecê-la. E ela falava sem microfone e um silêncio, assim. Ela ia falar e todo mundo atento, cada um com seu caderninho, sabe? E eu falei, gente, é isso que eu quero, é nesse caminho que eu quero estar. Que legal. Eu queria te perguntar uma coisa agora, que eu gostei muito quando eu fiz a formação com você. Uhum. Que além das vivências serem orgânicas, serem lindas, uma coisa natural que acontece de forma até espontânea, né? Uhum. Mas uma coisa que eu gostei também é a questão das sequências que vem dos acalantos, para as rodas, para as brincadeiras. Sim. Eu percebi que desde o bebê até chegar no final da primeira infância, tem uma sequência tão linda. E eu percebi que tem essa questão com a Lídia também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, mais uma vez eu vou reiterar que eu sou uma curiosa do assunto, ela que é a grande pesquisadora, mas em contato com as pesquisas e com a obra dela, ela costuma dividir esse estudo da infância, vamos dizer, caixinhas. Mas não que a gente coloque a criança numa caixinha, porque a criança ela pode estar mais num período, mais em outro. Não é uma coisa fechada, né? Uma coisa fechada. Mas ela divide, assim, o primeiro momento ela fala dos acalantos, que é, assim, a criança nasceu, tem aquele bebê ali, o cuidador precisa fazer dormir, precisa dar esse primeiro conforto. Então aqui, colo, né, coração, que é o primeiro tamborzinho que ela fala, e aquela percussão natural aqui. E a música, o acalanto, ele vem trazendo o encontro com a língua materna, com a língua mãe, com a nossa consciência de pertencimento mesmo. Então, a criança tá ali, né, aberta a aprender, e aquela voz que muitas vezes ela já tá ouvindo lá desde a gravidez, que os pais conversam, né? Pessoas conversam, ela já vai gravando. Depois, esse cantar e esse embalar é muito essencial. Eu costumo dizer que em épocas de inteligência artificial, a gente só consegue ser humano através de outro humano. Sim. Né? Isso a inteligência artificial não vai roubar da gente. Então, é o primeiro contato com a humanidade ali. A voz... Eu falo mãe, mas pode ser o pai, pode ser o cuidador, a babá, a professora, o professor, que dá esse primeiro acalanto, né? Esse primeiro contato. Aí depois ela vai falar um pouquinho mais dos brincos. Tem essa palavra bonita, né? Posso falar uma coisa? O brinco. Como você falou assim, nossa, adultos brincando, né? Isso mexe, isso aconteceu comigo também. Então, e quando eu vi, há muitos anos atrás, a Lídia falar assim,
eu chamo a música de brinquedo, né? Os brincos, né? Sim. E eu falo assim, puxa, que incrível, porque eu penso assim também, né? Então você encontrar uma pessoa como a Lídia falando isso, me dá liberdade para poder falar que a música é um brinquedo, né? E que nós podemos nos divertir e aprender e vivenciar isso de uma forma tão linda, né? Então, mas dá continuidade agora. Claro, mas é um Nos assunto brincos, muito... nas brincadeiras. A gente se empolga e o olho brilha, é muito incrível. Então, ela fala dos brincos, que seria já num outro momento, que a criança... O corpo dela é o brinquedo. O movimento. Isso, porque eu acredito assim, vou falar da minha experiência, né, do serrador. A criança é o brinquedo, né, o corpo dela. Porque ela ainda está conhecendo o mundo, ela está explorando. E o adulto oferece para ela nesse momento, né? O brinquedo, o jogar para cima, o rodar, o dançar junto. E a criança como brinquedo. Eu acho isso muito, muito poético até. Então a gente passou pelos acalantos, que seria o bebê, os brincos. Depois ela vai falar do brinquedo. Ela chama o brinquedo da canção mais o movimento, porque criança é movimento. Então, ela conta até numa experiência dela que ela foi levar esse conhecimento no meio acadêmico e ela apresentou uma música, porque a pesquisa era ela pesquisar músicas da infância dela. E ela foi lá e cantou. E ela fala que o professor dela falou assim, tudo bem, muito bonita a sua música, mas como que brinca? Entende? Então ela falou que virou uma chavinha, isso virou uma chave pra mim também. Porque a música e a brincadeira pra criança, elas são... não consegue desassociar, sabe? E aí nessa parte, nessa fase que a criança... Nessa fase de maturação, a criança ela vira também criadora das músicas. Isso que é o mais fantástico. Porque até então, a música está sendo oferecida pelo adulto, né? O acalanto ali é o adulto que está cantando. O brinco é o adulto que está transmitindo. Mas quando ela chega na parte do brinquedo, que aí começam as brincadeiras de roda, o pega-pega, ela é criadora. E tudo pode se transformar. Isso. E daí que vem as pérolas, porque as músicas que a gente tem de infância foram criadas por crianças. E são assim, ela diz muito sobre o período do encantamento. A criança, ela tá no presente. Coisa que muitas filosofias hoje em dia falam, nossa, vai lá, né, paga lá um retiro para encontrar o presente, viver o presente. Coisa que o adulto, ou ele tá no passado, não é? Ou ele tá no futuro. Aí no passado, ele às vezes tem a depressão, né? E tá no futuro, tem a ansiedade. Então nós percebemos assim, muitas doenças de ordem psíquica são porque nós não estamos vivenciando o presente. Não estamos brincando. Isso. Verdade. Muito bom. E com a criança, ela te põe no presente, não tem como. Eu tô no chão da sala desde 2008, como eu disse anteriormente, e é uma experiência, assim, revolucionária. Porque é quase que uma meditação ali, em tempo real. Você tem que estar no tempo do sem tempo, no tempo presente. A criança te exige de forma carinhosa, de forma orgânica, mas ela te exige um estar presente. E isso é curativo. Sabe? Priscila, você sabe melhor do que eu, né? A importância da roda, né? Por exemplo, na roda nós temos as mãos, Sim. Nós temos a troca de olhar, nós temos o movimento, as brincadeiras, isso tudo é muito rico. Perfeito. Né? Então, se a gente perde esse contato, né, a gente perde até a questão de humanidade, né? Porque a roda é um lugar super democrático, porque todos estamos em posição igual, Exato. Não tem ninguém acima de ninguém. Então, eu gosto muito da roda, né? Então, as vivências da Lídia, elas são muito ricas nesse momento. E o brincar, né? E que vai remeter ao jogo também. Porque quando a gente propõe o brincar e o jogo, você leva a atenção da criança lá em cima. Porque ela quer participar, ela quer jogar, ela quer brincar. E transformar aquele ambiente que às vezes estava triste num momento muito alegre, feliz, né? Com Então, a brincadeira, ela leva alegria e felicidade para a criança, né? Isso é uma coisa muito linda. E agora, sim, pensando também na questão que nós falamos desse momento super digital, da informação, telas, talvez fique mais importante ainda essas vivências, né? O que você pensa, né, nesse momento que nós estamos vivendo? Sim, só fazendo um parêntese, você foi falando e a gente vai construindo a conversa. Quando você falou da roda, a minha mãe faleceu no ano passado, em outubro,
e eu tava devastada. E assim, a primeira experiência que eu tive de sair daquele casulo, de sair daquela tristeza, foi uma experiência de roda. Através da dança circular, muitos devem já ter ouvido falar, ou se não, deixo aqui o convite. Mão dada, roda, e é uma metáfora para a nossa vida. Sim. Você tá ali, como você mesmo disse, todos iguais, todos se apoiando. Eu me senti muito acolhida. E assim, posso dizer que nas manifestações folclóricas que eu tive acesso, foram únicos momentos que eu senti pertencimento. Uhum. Então eu posso citar aqui a roda de jongo, o maracatu, a folia de reis. Então são momentos que eu me pertenci. Incrível isso. Priscila, e o trabalho da Lídia, ele vai dar toda a liga para a questão da ancestralidade, questões étnico-raciais. Sim. E aí você tem até um artigo sobre isso, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui procurando esses assuntos porque eu sou neta de uma lavadeira de roupa negra. Então, vim essa cultura é muito viva em mim, a minha ancestralidade. E fui buscar nessas canções, fui buscar, assim, vamos dizer assim, as entrelinhas, o que essas músicas queriam dizer, de acordo com o contexto, de acordo com a época que elas foram criadas. E descobri muito da história do Brasil, sabe? Uma história triste que tivemos, né, da escravidão, mas também muita influência portuguesa, muita influência dos indígenas. Então eu costumo dizer assim que nós temos um caldeirão muito rico. E uma coisa que a Lídia faz, e eu também trouxe pra mim, é chegar num lugar e falar assim, que música que você conhece? Sabe, que acalanto que você sabe? Ou que brincadeira de roda? Você sabe um trava-língua? Você sabe falar um poema de cor? E isso, gente, isso é uma riqueza que nós estamos perdendo. Entendeu? Então, já puxando o assunto da tecnologia. A tecnologia, ela é muito útil. Eu não sou contra a tecnologia. Uhum. Eu acredito que a Lídia, ela teve uma tecnologia de ter um gravador ali para fazer o registro. Exatamente. Sabe? Eu tive acesso a muitas canções dela através de internet. Então, eu acho que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor para guardar esses registros, essas imagens, para que elas não se percam, mas também, ao mesmo tempo, voltar à cultura da roda, de dar as mãos, do olho no olho. A criança, por si só, ela não vai ter essa escolha, ela precisa ser apresentada. Então, eu acho assim, a gente semeia. Eu costumo dizer que cada momento desse foi uma semente que me entregaram. Uhum. E eu tô nesse papel de semear. Eu não consigo guardar isso pra mim e dormir em paz. Sabe isso? Eu preciso compartilhar porque eu sei da necessidade do Brasil se redescobrir enquanto povo. Sim. Sabe, por que a gente vê lá, vamos conhecer uma música alemã tradicional? Você encontra... o Japão, culturas milenares, tem aquela tradição muito forte. Aí você fala, e o Brasil? O que você tem? Se a gente for em outro país, o que a gente apresentaria? Muitas vezes a cultura brasileira é até mais valorizada fora do que dentro, né? Por isso que esse resgate é tão importante. Perfeito. Né? E trabalhar isso com a criança, ela vai levar por toda a vida. Né? Sim. Eu acredito num Brasil que vai dar certo a partir de olhar para o nosso quintal, olhar para as nossas origens. A Lídia fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ela fala assim, qual é a canção que a gente vai apresentar na roda do mundo? Cadê o Brasil? Onde que ele se encontra? O que ele traz de maior riqueza? Uhum. E nós, enquanto povo, eu estou me colocando nesse papel também, precisamos resgatar. Né? Como eu disse, no papel de curiosa, essa conversa nossa é um convite para a gente dar as mãos e para a gente buscar essas informações que estão ali nos povoados, sabe? O pessoal da área rural também tem uma cisão, porque nós estamos muito, prédio, trânsito, máquina, mas o ser humano, a essência, ela tá aqui, ela precisa ser trabalhada. Sim. Né? Ai, que legal, Priscila. Muito bom. Eu queria muito te agradecer muito por esse bate-papo tão gostoso. E eu acho que a gente poderia finalizar tocando mais uma música. O que você acha? Ai, que legal. Eu te convido pra gente vivenciar mais um pouquinho.
Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com aperto de mão. ó Sereia, batatinha quando nasce, sereia, espalha rama pelo chão. sereia, Menininha quando dorme, sereia, põe a mão no coração. ó sereia, Se essa rua fosse minha, sereia, eu mandava ladrilhar, sereia, com pedrinhas de brilhante, sereia, para o meu amor passar. ó sereia, Atirei o pau no gato, sereia, mas o gato não morreu. sereia, Dona Chica admirou-se sereia, do berro que o gato deu. ó sereia, Morava na areia, sereia, me mudei para o sertão,